Em meio à mata densa, no interior do Ceará, está erguida uma construção originalmente dedicada à fé e ao amor entre duas pessoas. É amor eterno, viu? Porque nem a morte separou. Uma capela que ficou abandonada, vandalizada, foi pichada, quase desmoronou, mas continuou chamando atenção por ser linda, habitada por energia, por espíritos e fantasmas, e causa muito medo em quem passa por perto, por causa das aparições e da atividade sobrenatural. Então fica aí, porque essa noite a gente vai conhecer a Igreja Assombrada de Pacoti, a Capela de Dona Aninha. Boa noite, eu sou a doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos ao Brasil Assombrado, especial do Dia dos Namorados. A gente vai falar então sobre uma história de amor que, claro, resultou em desgraça e em fantasmas. Essa linda história de amor assombrado aconteceu no Ceará. Tudo começa quando Ana Custódio dos Santos, aos 15 anos, chega a Baturité com a família para visitar o tio, o Monsenhor Manuel Cândido. Essas visitas eram frequentes desde que Ana era criança, mas daquela vez ia ser bem diferente. Eu nem preciso dizer que a família toda era católica fervorosa e passava seus ensinamentos para os filhos. Também muito católico era Ananias Abnegado Vasconcelos Arruda, filho de um importante comerciante de Baturité e 9 anos mais velho que Ana. Só que quando ele foi à igreja e a viu, se apaixonou instantaneamente. O homem ficou doidão, ficou chapado, tão louco pela Ana, que já no dia seguinte pediu a mão da moça em casamento. Como era herdeiro de pai rico, os pais de Ana concederam sem nem piscar, tipo, leva que é tua, filho. E o casamento também aconteceu bem rápido, em 2 meses. Mas Ana tinha suas condições. Só se casaria se os dois fizessem um voto de castidade. Ou seja, nada de caminha, sem fuleiragem, talvez no máximo uns beijinhos. Mas ele estava tão apaixonado que aceitou isso também. E aí, Ana passou a ser a Dona Ana dos Santos Arruda, mas era conhecida e chamada de Dona Aninha. O marido foi crescendo na carreira, se tornando tão importante e influente como o pai. Foi comerciante, jornalista, pecuarista e também político. Foi prefeito de Baturité por 2 vezes. Ele tinha voto de castidade, então o homem tinha que trabalhar muito para gastar energia, né? E muitas das suas obras eram voltadas à igreja, como centros de caridade, assistência ambulatorial. Isso fora a caridade que ele fazia por ele mesmo, sem ficar se exibindo ou se mostrando. Ninguém saía da casa do casal sem um prato de comida ou algum tipo de ajuda. Sem contar que a Dona Aninha também era uma pessoa de coração enorme, muito bondosa e querida por todo mundo. Por tudo isso, Ananias foi nomeado comendador da Santa Sé, honra concedida pelo Papa Pio XII na ordem de São Silvestre e de São Gregório Máximo. Cada vez mais ligado aos assuntos da igreja e com ótimas relações com o Vaticano, o agora comendador Ananias recebeu autorização para erguer a primeira capela oficial particular do Brasil, com um oratório que podia colocar hóstia. Gente, eu não entendo muito de assuntos de igreja, aliás, eu não entendo nada, mas era basicamente isso. Eu só sei que pouquíssimas pessoas podiam guardar hóstias em capelas particulares. Enfim vieram os filhos, 4 de uma vez. Como? Adotado, né, gente? Uma viúva que tinha 4 filhos estava muito doente e no leito de morte pediu a Dona Aninha que cuidasse das crianças e ela, lógico, ela não recusou. E alguns anos depois adotaram outra criança, um sobrinho do comendador. Mas toda a história acaba. Será que acaba mesmo? Deixa o like aí que eu vou te contar. Era janeiro de 1941, quando Ananias precisou fazer uma longa viagem para cumprir compromissos no Cariri e também em Recife. Dona Aninha não queria ficar sozinha em casa e por isso também viajou para Pacoti e ficou hospedada em um convento onde ensinava catequese às crianças da paróquia. Em um domingo bem cedo, Dona Aninha caminhava com algumas dessas crianças para irem à aula de catecismo
quando começou a se sentir mal. Isso alguns minutos depois morreu nos braços de um aluno. Um aneurisma cerebral fulminante tirou a vida de Dona Aninha, que tinha só 45 anos. O comendador quase foi junto de tanta tristeza e desespero. Ele quase enlouqueceu e mandou que uma cruz das almas fosse colocada no exato lugar onde a mulher caiu e morreu. Ele nunca abandonou o luto, passou a usar somente roupas pretas até o último dia da vida e jamais quis saber de outra mulher. Mas como eu disse, Dona Aninha era muito querida, muito amada, então as pessoas de vários lugares seguiam até a cruz, levavam flores e faziam suas orações, faziam também pedidos. Só que algum tempo depois, o comendador começou a receber cartas de toda parte do Ceará, de pessoas desconhecidas que agradeciam as graças e desejos concedidos por Dona Aninha. Começaram a chamá-la de Santa Dona Aninha e agradeciam pela cura de várias doenças, até de cegueira. Pessoas também agradeciam por ter conseguido emprego. Foi então que ele decidiu erguer a capela, às margens da rodovia CE 065, no exato lugar onde ela morreu, em frente à cruz. A capela foi inaugurada em 1942 com uma grande celebração. Anos depois, ele também mandou construir outra igreja na cidade de Saboeiro, também no Ceará, onde a mulher nasceu. Como Dona Aninha não foi canonizada, a capela não pôde ter oficialmente o seu nome. Então ficou Igreja de Jesus Crucificado. Mas ninguém se importa. Todo mundo chama de Igreja de Dona Aninha e pronto. O comendador nunca se desfez de nenhum pertence da mulher. E hoje, no casarão onde eles moravam, está um museu em homenagem aos dois, com tudo que ele guardou. O senhor Ananias nunca deixou de cuidar da igreja, que sempre estava em perfeitas condições. E foi onde aconteceu celebrações grandes. Ele morreu em 1980, jurando que estava indo ao encontro de Dona Aninha. E os anos passaram. E a igreja parou de receber os cuidados. Foi ficando à mercê do tempo e dos vândalos. Imagens foram roubadas e outros habitantes foram tomando conta dela. E eu não estou falando só dos morceguinhos, não. É uma capela lindíssima, mesmo abandonada e depredada. E contam que não tem uma pessoa que passe em frente a ela que não sinta uma vontade incontrolável de parar, olhar e até de entrar. Bom, ela foi feita com muito amor e essa é a sua energia primordial. E talvez essa energia, além da grande fé com que foi construída, atraia tantas almas em desespero. Muita gente tem medo de passar por lá à noite. A atmosfera é pesada e são vistos muitos vultos. Esses vultos seguem as pessoas, alguns conseguem vê-los e outros só ouvem os passos atrás deles. Depois de certo ponto da estrada, tudo fica calmo e silencioso. Ninguém sabe o motivo para as almas seguirem os vivos e nem porque só até aquele certo pedaço. Já quem entra na capela diz que circula muita energia ali dentro e há relatos de visões de orbes. E não é só durante a noite, não. Mesmo à tarde, muitos disseram ter visto uma mulher sentada nas escadas. Ela parece ser reluzente. Quem a viu garante ser um espírito, já que quando olham para trás, não tem mais ninguém. Dizem também que a capela é ponto de encontro do casal, da Dona Aninha e do senhor Ananias. Os relatos são mais impressionantes do que assustadores, porque são de um casal, os dois sentadinhos de mãos dadas ou então encostados na mureta, olhando a estrada. Eles são vistos somente à noite e parecem nem perceber que dividem espaço com os vivos. E como saber que eles também não são visitantes vivos? Explico. Eles usam roupas de época, são translúcidos, iluminados e desaparecem diante dos olhos de todo mundo. Já os outros vultos, os sussurros, os passos, certamente são das almas de épocas diferentes que procuram ajuda e consolo na capela. E é assim em todas as igrejas de todos os lugares do mundo. Por isso, se você tem medo de assombração, prefira passar a noite em um cemitério do que em uma igreja. Vai por mim. Há quem acredite que os espíritos de Dona Aninha e do comendador Ananias estão lá porque estão presos, sofrendo, estão irados por causa do abandono. Só que eu discordo. Duas pessoas tão boas de coração não têm por que vagar pela terra em sofrimento depois da morte. Eles dedicaram suas vidas a orações, a caridade e viveram em meio a um amor muito puro, muito verdadeiro. Eu nem acredito que eles enxerguem a capela abandonada e estragada, como nós vivos. Eles a enxergam como era antes, cheia de luz, de flores, de imagens. É que eles ainda estão lá atrás no tempo, estão juntos,
E escolheram a capela para ficar porque ela é o maior símbolo do grande amor que uniu os dois até depois da morte. Para quem tá namorando e para quem tá sozinho. Feliz Dia dos Namorados. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho, deixa o like para ajudar a gente. E se quiser ajudar mais ainda na compra de ração e de remédios para os bichinhos, tá aí o nosso Pix. Você também pode ajudar todo mês, sendo um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se. Todos os links, junto ao do nosso Instagram, ficam na descrição de todos os vídeos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.